Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Alencar e hoje eu vou te ensinar a fazer essas esfirras abertas. Elas ficam super fofinhas, é muito versátil, você pode fazer de diversos sabores e elas ficam saborosas iguais, se não até melhor essas outras esfirras que a gente encontra por aí de franquia. Mas antes da gente partir para a receita, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o vídeo e o canal. Se inscreve se você é novo por aqui, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, vem fazer parte dessa comunidade. Vamos fazer esse canal crescer cada dia mais. E você também pode me seguir lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição, que sempre tem receitinhas exclusivas e muito conteúdo bacana por lá também. Então agora vamos para a receita. Eu dividi essa receita em 3 etapas. Então a gente vai ter a massa, o recheio e a montagem. Então vamos começar pela massa, que é super simples. Em uma tigelinha você vai colocar a água, o açúcar, o óleo, o sal, o fermento biológico seco e a farinha aos poucos. E aí você pode pegar uma colher, começar misturando essa farinha até a sua massa começar a ganhar forma. Quando ela ficar uma massa mais pesada, pode transferir para uma bancada polvilhada com um pouquinho de farinha e aí você vai sovando e adicionando mais farinha. Aqui eu utilizei 500 gramas de farinha no processo ali dentro da tigela. Depois, na hora que eu fui sovando a massa, eu fui colocando mais farinha e isso vai depender da sua cidade, da marca da farinha que você está utilizando. Então vai adicionando farinha, sovando. Esse processo vai levar aproximadamente uns 20 minutinhos. Eu fiz na mão, mas se você tiver uma batedeira planetária, você pode utilizar o gancho, que a batedeira vai fazer esse serviço para você. Pode sovar a sua massa por uns 20 minutinhos até ela ficar uma massa mais lisa e desgrudada da sua mão. E aí você transfere a sua massa para um bowl untado com óleo, cobre com um paninho úmido e aí você deixa ela descansando em um lugarzinho mais quentinho dentro do forno ou perto de uma janela com sol por uns 40 minutos ou até ela dobrar de tamanho. Enquanto a nossa massa está descansando, a gente vai fazer o recheio. Aqui eu optei por fazer 2 recheios, que é o de queijo cremoso, que é super simples, e o de carne. Só que aqui no lugar de utilizar a carne moída, eu estou utilizando proteína de soja texturizada, tamanhozinho médio, que a gente vai ter daqui uma opção vegetariana e uma opção vegana, mas se você quiser pode fazer com carne moída, com frango, o que ficar mais fácil para você. Para o recheio de queijo, em uma tigelinha você vai colocar aproximadamente 150 gramas de queijo. Aqui eu estou utilizando mussarela picada, mas você pode comprar já aquela mussarela ralada que dá certo também. E pode colocar o creme de leite. Aqui eu estou utilizando uma colher bem generosa de sopa. E aí você pode temperar com um pouquinho de pimenta, um cheirinho verde, mistura tudo e reserva, porque ele tá pronto, depois a gente utiliza ele. E pro recheio de carne aqui, como eu comentei com vocês, eu tô utilizando a proteína de soja. Aqui eu tô utilizando uma xícara e vou hidratar de acordo com as instruções da embalagem. Mas se você não for utilizar proteína, pode já partir pro refogado. Então, em uma panelinha com fio de óleo, você pode dourar meia cebola. E logo depois o alho. Pode acrescentar um tomate picado. Mistura tudo muito bem. E aí aqui eu já escorri a minha proteína de soja e vou acrescentar ela na panela. E aqui, diferente da carne moída, a proteína de soja ela pede um pouco mais de tempero porque ela é bem neutra, então você tem que caprichar ali no tempero para ficar um recheio mais saboroso. Então aqui eu temperei a minha com curry e páprica defumada. E aqui eu também coloquei um pouquinho de shoyu, é a gosto, tá gente? Eu utilizei o shoyu pra dar cor e pra dar o sal no nosso recheio. Mas se você for utilizar o shoyu, experimenta, se precisar de sal você acerta depois. Eu acrescentei também o suco de meio limão e algumas folhinhas de hortelã para dar aquele sabor mais árabe pro nosso recheio. Refogou tudo muito bem, não precisa deixar ela tão sequinha porque o forno vai terminar de cozinhar ela. Então pode reservar o recheio em um potinho que já a gente utiliza ele também. Se você optar também por utilizar a proteína, dê sempre preferência para uma panela maior para você conseguir fritar e refogar ela com mais facilidade. Porque se você utilizar uma panelinha pequena vai ser mais difícil esse processo. A massa já descansou e cresceu, os recheios já estão prontos, então agora a gente pode formatar as esfirras.
E pra formatar elas não tem segredo, a gente vai polvilhar um pouquinho de fubá na mesa ou na sua bancada que você estiver trabalhando. E aí você vai pegar uma bolinha e abrir ela com os dedos. Eu preferi fazer com a mão, porque eu acho que fica mais fácil, mas você pode utilizar um rolo de macarrão, uma garrafa, que fica mais fácil pra você. O importante aqui é que você abra de forma bonitinha e uniforme. Se você quiser, você pode ir ali tentando formatar uma bordinha, tentando fazer uma cavidade no meio. Eu achei um pouquinho mais difícil, então aqui a gente foi mesmo pressionando o recheio, que daí automaticamente forma uma bordinha. Antes de você colocar o recheio na sua esfirra, faz uns furinhos com garfo para evitar que ali no centro a massa cresça, porque essa massa é tipo uma massa de pão. Então ela fica bem fofinha, então se você não fizer esses furinhos, ela pode crescer, tipo um pãozinho mesmo. Montou todas as esfirras, pode levar para sair uma formuntada, enfarinhada. Eu aqui deixei a minha no forno por aproximadamente 30 minutinhos. E aí quando tava dando tempo, quando tava chegando nesses 30 minutos, eu liguei o grill e aumentei um pouquinho a temperatura para ela dar uma douradinha e ficar mais apetitosa. Então se você achar que tem essa necessidade de ligar o grill para ela dar uma douradinha, liga, se não, tá perfeito também, é só aproveitar. Bom, aqui eu optei pela proteína de soja para rechear a esfirra de carne, por ser uma opção vegetariana e vegana para as pessoas que optaram por esse estilo de vida. Mas se você é adepto a comer carne de origem animal, você pode fazer com carne moída, com frango. E o bacana dessa massa, além dela ser vegana, ela é muito versátil, então você pode fazer esfirras de todos os sabores. O que a sua criatividade mandar, você consegue fazer, eu tenho certeza que vai dar certo. Ah, e uma dica aqui muito bacana, você pode formatar ali as suas esfirras, fazer o furinho com o garfo e você dá uma pré-aquecida sem o recheio mesmo, por uns 10, 15 minutinhos nela, e depois você pode congelar, e aí durante a semana você pode ir recheando e dando uma esquentadinha no forno que dá certo também. Então quando você fizer alguma receita aqui do canal, você já sabe, posta lá no Instagram com a hashtag cozinhaeliá e me marca pra sua receita, pra foto da sua preparação passar aqui no canal. A Nilza fez o doce banana na travessa e ficou maravilhoso. A minha prima, Ana Paula, fez o bolo de chocolate, caprichou ali na cobertura, ficou incrível também. Parabéns, meninas! E foi essa a receita das esfirras abertas, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com quem você dividiria uma dessas esfirras, que fica maravilhosa, ela fica muito fofinha, sério, ela é tipo perfeita. Então um beijo e até o próximo, tchau!